que acontece? O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um imposto de competência federal, previsto lá na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 153, no inciso 4, tá? Ele é um imposto que ele tem a natureza não cumulativa. O que isso quer dizer, o imposto com natureza não cumulativa? Então, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E para quem está chegando agora, o tema de hoje da nossa aula de atualidades é IPI, créditos de IPI, se é possível manter esses créditos de IPI quando as saídas, as vendas dos produtos são desoneradas por isenções, por alíquota zero, por não tributação por imunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Esse tema gera aí, além de discussões, gera oportunidades, tá? E às vezes as empresas estão recolhendo tributos a maior por desconhecimento. E o meu objetivo aqui é trazer luz na vida de vocês, tá bom? Então, já compartilha o tema dessa nossa live. Vamos fazer aí essa mensagem, essas atualidades chegarem a mais pessoas, ok? Por que estamos falando hoje sobre IPI, gente? Por que eu trouxe esse tema nas nossas atualidades? Porque na semana passada, no dia 17 de novembro, que foi quarta-feira, saiu uma notícia no jornal Valor Econômico, falando que o título da notícia é: STJ prevê julgamento sobre venda de produtos com imunidade tributária. E a notícia fala o seguinte: a primeira sessão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, incluiu em pauta de julgamento um tema de interesse para os contribuintes que vendem produtos com imunidade tributária. Os ministros vão decidir sobre a possibilidade de aproveitar crédito do IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, de bens intermediários, de embalagens usados para a fabricação dessas mercadorias com saída imune, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para que vocês possam entender o que a legislação prevê em relação à manutenção de créditos de IPI, tá? Quando as saídas são desoneradas, por que esse tema está lá no STJ, qual que é a discussão em torno disso, se a gente já teve temas aí em discussão parecidos antigamente, se já tivemos temas parecidos julgados nos tribunais administrativos, em especial no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, o meu objetivo aqui com vocês é trazer um pouco mais de detalhes sobre esse caso, para que assim que o caso seja julgado pelo STJ, vocês entendam qual vai ser essa repercussão, se vai ser uma repercussão importante ou se não, ok? Então vamos lá, pessoal, para que vocês entendam. O que acontece? O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um imposto de competência federal, previsto lá na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 153, no inciso 4, tá? Ele é um imposto que ele tem a natureza não cumulativa. O que isso quer dizer, o imposto com natureza não cumulativa? Ele segue o princípio de que todas as compras, tá? Todas as compras agravadas com o imposto geram um crédito daquele imposto que serve para ser deduzido do imposto a pagar, tá? O que acontece? Lá em 1999, por meio da Lei 9.779, anotem essa lei, Lei 9.779, de 1999, no artigo 11, veio-se prever a possibilidade de, mesmo que a indústria, o contribuinte do IPI, tá? Porque o contribuinte do IPI nem sempre é só a indústria, tá? Por mais que a gente fale de imposto sobre produtos industrializados, a legislação prevê como contribuinte do IPI o industrial ou equiparado a industrial. Então, muitas vezes existem empresas que são atacadistas, mas que pelo fato de fazer parte de um grupo econômico e pela legislação do IPI serem consideradas como parte vinculada de uma indústria, de um industrial, passam a ter
também a adquirir, tá? Adquirir essa característica de equiparada industrial e, por conta disso, passam a ser contribuintes do IPI, tá bom? Mas aqui, propriamente, como a gente está falando de aquisição de matéria-primas, de insumos, tá? De insumos, de materiais para embalagem de bens intermediários, nós estamos, vou dizer assim, quase que 100% falando de indústria, tá? Porque, Letícia, para embalagem eu posso adquirir embalagem e fazer uma venda mesmo sendo uma atacadista, mas o próprio fato de eu embalar, de eu acondicionar uma mercadoria já está enquadrado lá dentro do conceito de industrialização, tá bom? Então, aqui eu estou falando com indústria porque eu estou falando com indústria que adquire matéria-prima, bens intermediários ou materiais para embalagens, tá? Adquirem com o gravame do IPI. Então, todos esses produtos, quando eles vêm, são comprados, eles têm lá o destaque do IPI, certo? Letícia, mas e se eu estou comprando de uma não indústria? Se eu estou comprando de um atacadista, por exemplo, tá? Estou comprando ali uma embalagem que é de um atacadista. E aí, não vem normalmente o destaque do IPI. Sim, mas a própria legislação do IPI fala que mesmo nas aquisições, tá? Nas aquisições de não contribuintes de IPI, mas desde que sejam insumos para sua atividade aqui, você consegue ainda manter 50%, tá? Você tem que fazer o cálculo do que seria 50% do gravame do IPI, caso fosse um contribuinte do IPI. Então, mesmo que não haja destaque na nota fiscal do IPI, se você está comprando, tá, como insumo para a sua atividade, mesmo que seja de não contribuinte, a legislação do IPI permite que você mantenha um crédito no percentual de 50%, tá, do que seria se aquela compra tivesse IPI, tá bom? Então, você adquire esses produtos e você adquire um crédito de IPI, ok? Na saída, na venda desses produtos, o que vai acontecer? A venda, ela vai ser desagravada, vai ser desonerada do IPI. Por quê? Porque a legislação estabelece, para a venda de determinados produtos, ela estabelece alíquota zero. Para vendas de outros produtos, ela estabelece uma isenção. E para a venda de outros produtos, ela pode estabelecer aí uma imunidade, tá? Qual que é a principal imunidade em termos de IPI que a legislação traz? Exportação, tá? Exportação é uma imunidade. Então, sempre que eu vou fazer a saída de um produto para exportação, esse produto vai ter a imunidade do IPI, tá bom? Imunidade do IPI. O que acontece? Antes da Lei 9.779, não existia nenhuma legislação prevendo, tá? Ao contrário, se vedava a manutenção do crédito do IPI quando a saída fosse desonerada, quando a venda da mercadoria industrializada fosse uma venda que não sofresse incidência do IPI, por alíquota zero, por não incidência, ou por isenção. Então, sempre que não tivesse o IPI na entrada, o crédito o IPI na saída, o crédito da entrada teria que ser estornado, não poderia ser utilizado, tá? Aí vocês podem perguntar, tá, mas para que eu vou utilizar o crédito desse IPI se eu não vou ter IPI para pagar na saída? Mas lembre-se, gente, por ser um imposto federal, você pode não ter o IPI em determinadas mercadorias que você vende como indústria, mas pode ter em outras mercadorias, certo? E por ser um imposto federal, esse crédito, muitas vezes, você consegue ou ressarcir ou utilizá-lo para pagamento de outros tributos, tá? A legislação prevê, e aí a legislação prevê na Lei 9.430, né, como fundamento legal, e na Instrução Normativa número 1717, eu não estou com a Instrução Normativa aqui para falar qual que é o artigo, ela prevê que em casos que você não consiga utilizar o crédito do IPI, você possa se ressarcir desse crédito do IPI. Existe um processo para você pedir esse ressarcimento, tá? Um processo administrativo para solicitar esse ressarcimento, tá bom? Então, antes da Lei 9.779, não existia nenhuma autorização para manutenção desse crédito quando a saída fosse desonerada, certo? Isso gerou uma discussão no Poder Judiciário muito grande, porque muitos contribuintes estavam pleiteando a manutenção desse crédito, e aí isso chegou até o Supremo Tribunal Federal.
tá? Aí o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, eu tenho o número aqui se vocês quiserem anotar, 460.785, dígito 9, né, 460.785-9, decidiu que não era possível a manutenção desse crédito quando a saída fosse desonerada por ausência de previsão legal. Só que esse recurso extraordinário, ele foi julgado depois de que a Lei 9.779 já estava em vigor, tá? Ele se referia a um caso anterior, mas ele foi julgado depois da Lei 9.779. E aí deixou expresso lá no julgamento, olha, se refere a saídas, tá, de produtos fabricados antes da Lei 9.779, não é possível manutenção desse crédito, se a saída é desonerada. Agora, se for depois da lei, aí tudo bem, porque daí se aplica a lei, tá? E o que diz a Lei 9.779 de 99 lá no artigo 11? Deixa eu ver se eu tô com ela aberta aqui. Deixa eu pegar aqui o artigo 11 para a gente ler juntos, tá? O que diz o artigo 11? O saldo credor do IPI acumulado em cada trimestre calendário decorrente de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive, tá? Daí vem entre vírgulas, inclusive de produto isento ou tributado a alíquota zero, então aplicados na industrialização, inclusive de produtos isentos ou alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, tá? Porque daí às vezes não tem, às vezes a empresa só industrializa produtos com o IPI desonerado na saída. Então, se não tiver como compensar com o IPI relacionado a outros produtos, poderá ser utilizado em conformidade com os artigos 73 e 74 da Lei 9.430, que são os artigos que falam de restituição e compensação de tributos. E aí, tá? Aí observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. E é com base nisso que hoje vigora, tá? A gente teve aí, desde a Lei 9.430, diversas instruções normativas regulamentando os pedidos de restituição e compensação, mas aqui vigora hoje é a instrução normativa 1717 de 2017, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para a gente pegar os artigos dela. A instrução normativa 1717, ela traz as regras específicas de ressarcimento de créditos de IPI, tá? Deixa eu ver aqui, é a partir do artigo 37, tá? A partir do artigo 37 da instrução normativa 1717, vocês vão encontrar as regras para solicitação de ressarcimento, tá? Ressarcimento desses créditos de IPI, que isso foi incluído, né, nas normas da Receita Federal por conta dessa previsão do artigo 11 da Lei 9.779, ok? O que está em discussão hoje? Então, hoje não tem mais discussão sobre a possibilidade de fazer o pedido desse ressarcimento quando a saída é a alíquota zero e é uma saída isenta, tá? Inclusive, se vocês forem olhar lá a súmula 16 do CARF, então a súmula 16 do Conselho de Administração e Recursos Fiscais, né, que é o tribunal administrativo que julga em segunda instância todos os processos relacionados a todos os processos administrativos de âmbito federal, tá? Então vamos para o CARF. A súmula 16 do CARF, ela fala deixa eu ver se eu tô com a súmula 16 do CARF aberta aqui. Eu acho que eu não tô, mas eu vou abrir ela aqui para vocês. A súmula 16 do CARF, ela trata desse tema aqui, tá? Ela não é uma súmula vinculante, tá? Não é uma súmula que vincula ali todos os julgadores do CARF e os demais entes ali da Receita Federal. Mas ela fala o seguinte: o direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas, de produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção alíquota zero, nos termos do artigo 11 da Lei 9.779, alcança exclusivamente os insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1º de janeiro de 99, tá? Então, por que foi preciso essa súmula? Porque existia muita discussão, inclusive eu falei aqui de uma discussão no STF que chegou ao STF,
para falar, tá, mas a partir de quando que eu vou poder manter esse crédito na saída? Então, se você comprou esses insumos já na vigência da lei, se você comprou o insumo antes da vigência da lei e vendeu depois, aí não. Letícia, mas isso faz muito tempo, não se aplica para a gente agora, certo? Certo. Hoje já não temos mais, acho que é difícil alguém ter comprado insumo antes de 99 hoje em dia, né? Então, isso já não se aplica mais, então é possível sim, uma vez que você dê a saída do produto com alíquota zero isenção, fazer a manutenção dos créditos na entrada e caso não tenha outro IPI para compensar, fazer o pedido de ressarcimento ali conforme a instrução normativa 1717 a partir do artigo 37, tá bom? Então tá, Letícia, mas então por que ainda tem discussão no Poder Judiciário e por que o STJ está julgando isso agora? Porque nós temos aí, quando a gente vai falar de desoneração, nós temos hipóteses de alíquota zero, hipóteses de não incidência do IPI, hipóteses de isenção do IPI e hipóteses de imunidade do IPI. Qual que é a diferença da imunidade? Imunidade é aquilo que desonera o IPI, mas que tem previsão constitucional. Então, a Constituição, ela fala, quando a gente vai olhar lá o artigo 153, que é o artigo que trata do IPI, a única imunidade que tem lá relacionada ao IPI é o que está previsto aqui no parágrafo 3º. Fala o seguinte, o imposto previsto no inciso 4 não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Então, essa é uma imunidade do IPI. O que o STJ está julgando? Está julgando que se nos casos de imunidade do IPI, se mesmo assim vai se aplicar a Lei 9.779, porque a Lei 9.779, ela fala, inclusive, de produto isento ou tributado a alíquota zero. Não fala de produto imune, fala de produto isento ou tributado a alíquota zero. Mas aí, se a gente for mergulhar mais a fundo, nós podemos olhar o ato declaratório interpretativo da Receita Federal número 5 de 2006, em que ele fala o seguinte, tá? Fala o seguinte, ele vem falando sobre, no artigo 2º ele fala, o disposto no artigo 11 da Lei 9.779, tá? Não se aplica aos produtos com anotação NT, não tributados, tá? Então, se o produto ele é não tributado, tá? Se está escrito lá não tributado, você não consegue manter os créditos da entrada, tá? Isso está no inciso 1 do artigo 2º do ato declaratório interpretativo número 5 de 2006, tá? E no inciso 2º fala o seguinte, também não se aplica aos produtos amparados por imunidade. Então, a Receita fala, produtos amparados por imunidade não se aplica. E também fala, não se aplica aos produtos excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no artigo 5 do Decreto 4.544, regulamento do IPI. Então, tudo que está excluído do conceito de industrialização também não se aplica. Contudo, o parágrafo único desse artigo 2º do ato declaratório interpretativo número 5, fala o seguinte, excetuam-se do disposto no inciso 2, que é o que fala dos produtos imunes, né, ou os amparados por imunidade, os produtos tributados na TIP, tá, que sejam lá pela TIP, eles são produtos tributados, eles têm incidência de IPI, mas que a imunidade que se aplica a eles seja decorrente de exportação para o exterior. Ou seja, a única imunidade que está falando lá no artigo 153 da Constituição é a imunidade para o exterior. Então, no quesito imunidade para o exterior, se você está exportando, tá? Então, ele sofre a imunidade porque você está exportando, você continua tendo direito à manutenção desse crédito. Aí você me pergunta, então, Letícia, por que o STJ está julgando isso? Porque a gente tem outras imunidades dentro da Constituição, lá no artigo 150, tá? Quais são as outras imunidades que estão na Constituição? São aquelas imunidades do artigo 150, tá? Então, quais são as imunidades que podem estar aqui relacionadas ao IPI, tá bom? São as imunidades do inciso 6 do artigo 150. E aí a gente vai falar sobre instituir imposto sobre, tá? Só vai se aplicar os incisos D e os incisos E, tá? Porque são apenas esses que podem estar agravados pelo IPI. Quais são os incisos imunes? Livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão
ou fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou os arquivos digitais que as contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser. Isso aqui, gente, hoje em dia já está super ultrapassado, porque a gente nem vende mais CD, né, DVD, tá vendo? Mas seria para CD, para DVD e para livros, jornais, periódicos. Então, tudo que seja industrialização, tá? De livros, jornais, periódicos, lembre que tá, né, dentro dessa imunidade também se aplica os tablets, né, os leitores de e-book digital, né? Então também se aplica aqui. Né, os e-books, os livros digitais, revistas digitais, tudo aqui. Se tiver sido, se as indústrias, né, que comercializam esse tipo de produto, tá, que industrializam esse tipo de produto, compram insumos agravados pelo IPI, e a saída do IPI não tem, porque é imune, estão dentro dessa discussão do STJ, tá, para saber se o artigo 11 da Lei 9.779 abarca esse tipo de imunidade. Porque a imunidade para exportação, a gente já viu que a própria Receita Federal entende que essa imunidade para exportação está válida. Porque teve lá o gravame do IPI, está previsto o gravame do IPI, só que como o produto está sendo vendido para o exterior, ele acaba recebendo a imunidade. Agora, na tabela do IPI, se a gente for ver qualquer coisa relacionada a livros, jornais, periódicos e a CD, DVD, enfim, ele já não vai ter incidência do IPI por conta da imunidade, não vai ter lá, né, o destaque do IPI. Então, é isso que está sendo discutido no STJ, tá? Então, vão ser essas as empresas, essas as indústrias que podem, caso o STJ entenda que a imunidade não está dentro lá do artigo 11 da Lei 9.779, aí podem sim sofrer uma perda lá no STJ. E esse caso, gente, esse caso que está lá no STJ, ele está marcado agora para essa semana, tá? O retorno desse julgamento, ele já iniciou outras ocasiões, mas acabou sendo suspenso. Ele vai ser restabelecido agora, no dia 24, tá? E qual que é a defesa aqui? A defesa do contribuinte é que se a legislação fala de alíquota zero, fala de isenção, automaticamente deveria se estender para a imunidade, porque a imunidade nada mais é do que uma isenção prevista na Constituição, né? E não prevista em lei, mas prevista na própria Constituição. Então, se algo que é maior, que é constitucional, está tá ali, né? Por que a legislação teria que excluir se foi algo? Por que as empresas que industrializam jornais, revistas, periódicos, videogramas, sonogramas, por que elas teriam que ser penalizadas? Se a imunidade, se a própria Constituição que quis proteger esses produtos industrializados, entenderam? Então, a defesa dos tributaristas que estão defendendo esse caso é que não faria sentido se excluir a imunidade da legislação, certo? Para mim também não faz sentido, porque a imunidade é uma isenção, só que é uma isenção prevista na Constituição. A única diferença é que ela está prevista na Constituição, tá? Não está prevista em não está prevista em uma lei, está prevista na Constituição, que é a lei maior. Então, a Receita Federal, ela se apega ao texto ali, tá? A literalidade do texto. Então, a Receita Federal está falando, olha, o texto não fala de imunidade. Então, se não está falando de imunidade, Receita Federal, não vou entender que os produtos que são imunes, eles vão poder, as indústrias vão poder manter o crédito do IPI na entrada. Tá bom? Então, é isso que está em jogo, gente. É isso que está em jogo. Então, todas as empresas que industrializam jornais, revistas, periódicos, CDs, DVDs, basicamente, estão aí agora, vão ser alvo, né, desse julgamento do STJ, tá? Pode ser bom ou pode ser ruim para essas indústrias, ok? Se a gente for pensar aqui, né, em termos de nem tem toda a questão dos insumos e as vendas, tá? Só que as vendas são imunes. Então, todas as indústrias que comercializam
de e-book, podem ser beneficiadas, né? Porque o que acontece? O normal, gente, é a manutenção desse crédito. Na vida, no cotidiano dessas empresas, elas mantêm esse crédito, mesmo que os itens sejam imunes. O que acontece é, as que sofrem fiscalização estão aí dentro desse imbróglio, porque a Receita Federal entende que, nesse caso, até pelo ato declaratório interpretativo número 5, que nesse caso não poderiam manter o crédito da entrada, tá? Das compras dos insumos, ok? Lembrando, quem estava esperando aí a última oportunidade do ano, e daí, de fato, não teremos mais nenhuma outra, de entrar para a formação tributarista do futuro, o momento é agora. Sexta-feira a gente vai abrir. Já deixei um link na bio do Instagram do Tributarista do Futuro. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube e vamos ajustar a nossa bio do BPT Educação para constar ali também a Black Friday do FTF, tá bom? Pessoal, excelente semana para todos. Caso não tenham nenhuma dúvida, estejam comigo sempre para se manter atualizados aí nas segundas-feiras. Quem é meu aluno da comunidade Tributarista do Futuro, mantemos sempre a nossa aula de atualidades completa, com todas as atualidades da semana anterior, na segunda-feira, às 13h30. Então, deixem na agenda, compareçam na aula, e daí a gente sempre debate um pouquinho mais antes dessa aula aberta, tá bom? Então é isso, muito bom ver vocês, excelente semana. Nosso próximo encontro vai ser pelo Instagram do Tributarista do Futuro, na quarta-feira, ao meio-dia, com a nossa live mentoria. Toda quarta-feira ao meio-dia eu faço live mentoria para tributaristas e aspirantes a tributaristas. Tá bom, pessoal? Então é isso, excelente semana para vocês e até quarta-feira, para quem estiver na mentoria. Tchau, tchau.